Bem-vindos a esse nosso ambiente de troca de informações relacionadas à compliance. Hoje o nosso objetivo é falar um pouquinho em relação tanto ao sistema de compliance, aos componentes principais, mas principalmente em relação ao fator humano que há por detrás de todo o ambiente de controle, um ambiente de governança das corporações. Nós temos o prazer de trazer o Renato Santos, da S2, para falar um pouquinho, além das questões de compliance, mas principalmente do fator humano por trás de um sistema de compliance. Renato, além das questões cotidianas de um sistema de compliance, entre elas os comitês, comitê de ética, o código de ética, manuais e políticas anticorrupção, programas de treinamento, gestões de terceiros, canal de denúncia, qual outro fator que você destacaria como imprescindível para um sucesso nessa implementação de compliance nas organizações? Primeiramente, queria agradecer o convite, agradecer a você que está nos assistindo aqui no canal do BDO e dizer que realmente a pessoa é o fator fundamental nesse processo. Eu digo fator fundamental porque é ela que decide agir ou não em compliance com a organização. E essa decisão, ela está muito mais ligada à cultura que ela está inserida, ou seja, o contexto que ela enxerga e percebe, do que somente em relação às regras políticas impostas pela organização. As regras e políticas são fundamentais. Uma coisa que a gente sempre brinca é que se não tiver regras, se não tiver um código de ética, de conduta, na verdade vai muito do bom senso das pessoas. E o bom senso é a coisa mais democrática que Deus já fez, né? Então todo mundo tem o seu. E aí o problema é que justamente a pessoa ela pode agir de forma não compliance, acreditando que ela está fazendo a coisa certa. Entendi. É possível se balizar quanto em relação ao fator humano ou quanto em relação ao ambiente de compliance tangível dos componentes, das normas, uma situação de não conformidade, ela ocorre por qual desses dois fatores? Eu diria que não existe o não conformidade em termos de... E aí trazendo para um outro tema bem sensível, mas por outro lado tão importante quanto falar de compliance, é falar de fraude, né? De fraude e assédio, são dois temas extremamente sensíveis. E não existe fraude ou assédio sem o fator humano. Se a gente tratar, então, se aconteceu determinada situação que, na verdade, a pessoa ela não tinha a intenção dele, então, na verdade, a gente não está falando de fraude. A gente não está falando a gente pode até falar sobre erros, mas a pessoa, na verdade, toda fraude e assédio se origina no fator humano, isso é um fato. Hoje na BDO nós temos diversas técnicas para identificar essas situações de desvios, de uma má conduta, entre elas desde pesquisas internas, externas, investigação propriamente dita de fraude em relação a um dado eletrônico, uma cópia forense de computador. E eu gostaria de saber de vocês qual que é o caminho que vocês utilizam, as práticas para identificar essas situações. Tá, primeiro, começando do começo, lá no processo seletivo, a gente tem uma ferramenta chamada PIR, Potencial de Integridade Resiliente, que ele tem o seguinte objetivo: a gente aplica tanto para processo seletivo quanto para colaboradores. A intenção não é classificar a pessoa entre honestos e desonestos, não é essa, mesmo porque na nossa visão isso é impossível de ser realizado, mas é entender o quanto que a pessoa ela tem resiliência quando ela se depara em dilemas éticos, né? Isso é fundamental. Então, no processo seletivo, ou seja, desde o início, é fundamental já aplicar isso, né? Ou seja, ferramentas para identificar esse grau de alinhamento. Isso numa situação preventiva, perfeito. E numa situação que é necessária uma detecção, algo já ocorreu, quais as ferramentas, os caminhos, as metodologias que vocês utilizam para esclarecer, buscar elucidar os fatos? Na nossa visão,
é fundamental ter todo o levantamento de informações, que é exatamente o que a BDO faz, de levantamento, monitoramento de e-mails, enfim, todo o processo forense, mas também a entrevista forense não somente com o potencial envolvido, mas também com fontes de informação. Porque tem situações que realmente todo esse levantamento de informações ele dá vários indícios fundamentais e praticamente cabalísticos ali, no sentido de realmente dá para entender o que aconteceu, mas se você não conversa, não tem essa entrevista com a pessoa, com os envolvidos, mesmo que não seja o potencial fraudador, por exemplo, você não entende os porquês. Então, a entrevista forense, ela tem dois grandes objetivos. O primeiro é coletar mais informações que, de repente, não tem pelos caminhos de digital forense, de análise forense. E o segundo objetivo é entender o porquê que levou a pessoa a cometer aquele ato. Quando você entende o porquê, você consegue, inclusive, prevenir ou criar ações para que não aconteça novamente. Um termo muito forte, mas que a gente utiliza bastante, que é o seguinte: não adianta demonizar o fraudador. Então, o que é demonizar o fraudador? É pegar, olhar para ele, ele é o meu principal, ou é o meu único mal. E, na verdade, não é isso. Talvez ele se aproveitou de uma falha, de um sistema, para cometer a fraude. Mas a questão é entender os porquês. O que levou ele a isso? E entendendo os porquês, eu já consigo me reavaliar, tentar prevenir para que isso não reincida. Então, eu consigo aprimorar meu ambiente de controle, meu programa de compliance e avaliar se esses porquês estão mais ligados a situações pessoais ou situações corporativas em que a minha organização incentivou ou até gerou a possibilidade para a ocorrência dos fatos. Perfeito, é exatamente isso. Teve situações que a gente identificou a fraude, enfim, foi trabalhada essa situação e a fraude, por exemplo, era de manipulação de resultados. Mas aí quando foi identificar o porquê, ficou muito evidenciado que a organização ela colocava uma pressão exagerada em relação às metas e sem controle do que realmente está sendo aplicado ou como que está se chegando nessa meta. E aí é uma relação meio que esquizofrênica, né, entre a organização e o profissional, porque muitas vezes coloca o seguinte: não quero saber como que você vai atingir a meta, eu só quero que você chegue no número no final do mês, no final do trimestre. E aí a pessoa ela vai olhar e falar. E, por outro lado, tem uma voz também da organização falando o seguinte: tem que ser compliance. Aí ele pega e decide: bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser compliance ou eu tenho que atingir de qualquer jeito a meta, né? Então, e isso gera uma confusão, uma relação esquizofrênica mesmo, que precisa ser trabalhado lá na essência, lá na causa, porque talvez seja esse o motivador ou o ativador de comportamento que conduz a pessoa a cometer uma fraude, né? Muito obrigado. Para vocês verem quanto essas questões são delicadas, profundas, complexas, então é importante a gente contar com especialistas em cada tipo de ramificação dos assuntos, das especializações, para a gente conseguir compor esse cenário e entender os porquês das organizações, dos colaboradores e entender em relação a tudo isso de que forma a gente consegue desenvolver um programa de compliance que seja totalmente adaptado aos nossos porquês, das organizações, dos colaboradores e que ele contribua para que a gente atinja os objetivos estratégicos. Não fique apenas engessando a operação, mas que a gente consiga conciliar e ter um equilíbrio entre esses objetivos. Esperamos ter contribuído para as reflexões relacionadas ao tema. Queria agradecer a participação do Renato Santos, da S2. Renato, você tem alguma consideração final? Eu que agradeço o convite, agradeço a BDO por esse espaço tão rico, tão importante para a gente debater e trazer conteúdo, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem muita necessidade de aprofundar esses temas, né? Obrigado, Renato. É isso aí, a sua participação é importante, mandem sugestões para nós,
e continue acompanhando a nossa série Compliance Você.